Gente, boa noite a todos. Boa noite. Gente, são meus pupilos. Eu não aguento, sério. Gente, olha, Deus é tremendo, é maravilhoso. Amém. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês. Por quê? Porque tem gente que me conhece aqui há 20, 30 anos. Eu tenho uma dificuldade com as palavras, né? Então, logicamente, depois que eu me converti, eu melhorei muito. Amém. Então, vocês imaginam. Mas assim, eu estou trabalhando nisso, gente, não é fácil. A Rô passa por isso, ela é desse jeito também. Então, assim, se alguma palavra sair fora do que vocês estão acostumados a ouvir, não é a palavra que eu estou falando, não. Mas assim, um jeito diferente de falar é o meu jeito, mas eu estou trabalhando nisso, tá? Então, vocês por favor me perdoem. E o que vamos falar hoje? Nós cantamos, nós oramos, eles cantaram sobre o Espírito Santo. Gente, é magnífico, assim, o poder do Espírito Santo. Muito tempo atrás, eu não tinha muita noção do que era o Espírito Santo. Porque, assim, você aprende, nos cultos e tal, e tem algumas coisas, alguns assuntos que você não se aprofunda tanto. E veio esse tema para esse ano do Ministério da Mulher, falei, poxa vida, não tapa na minha cara, eu preciso aprender. Né? Porque se você tiver que tirar alguma dúvida de alguém sobre isso, você tem que saber o que você está falando. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre o Espírito de Deus. Mas eu estou falando do Espírito de Deus, o princípio do Espírito de Deus. No livro de Lucas 1,15, está falando assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Estamos falando de João Batista. Gente, é impressionante que a gente não está aqui por acaso. Não estou dizendo aqui na igreja, no universo. Ninguém nasceu aqui, aconteceu. Porque Deus não faz as coisas assim, aconteceu isso aqui, vai assim mesmo. Deus não funciona dessa forma. Então nós fomos planejados. Deus sonhou com a gente. Nós aqui, as mulheres que são mães, quando a gente está gerando um bebê, a gente pensa no rostinho, no cabelo, na voz, o que esse filho vai ser, o que ele vai parecer. Assim, é uma coisa tremenda. Sem a gente ver, a gente já ama. E João Batista também foi assim. E Deus fala assim, que antes da existência dele, Deus já sonhava com as histórias de João Batista, com os passos que ele iria dar e com o propósito da existência dele. E o mundo hoje, ele fala muito sobre, ele mesmo que põe na tua cabeça que você é um número. Empresas são assim hoje. Você é visto como um número, equipe. Eu tenho 500 funcionários, tenho 30 funcionários. E é uma coisa nossa aqui, gente. Coisa minha com meus adolescentes. Brincadeira. Então, assim, eles põem na nossa cabeça, tentam pôr na nossa cabeça, que não somos números. Não é 1, é 2, é 30, é 500, e não é assim. Deus não trabalha dessa forma, como eu falei. João Batista, ele era aquele que prepararia o caminho para o Senhor. E o que é mais impressionante nisso é que só ele teve essa característica. Você conhece alguém na Bíblia que o Espírito já estava trabalhando nele desde o ventre? Não, sabe por quê? Porque ele tinha uma missão. E outra coisa que eu acho bem bacana, que eu achei assim, que eu não tinha pensado nisso, porque a gente sempre pensa assim, bom, eu estou estudando
ele trabalha até, assim, a gente não sabe disso, a gente não compreende, mas Deus vem trabalhando na nossa vida desde sempre. Desde sempre. Amém. Tem pessoas que você, às vezes, você ora por o seu esposo, esposa, um irmão, alguém, sei lá. Eu tenho uma irmã que não é da igreja, né? E ela tem livros, ela já veio na igreja algumas vezes, mas ela não decidiu, enfim, não sei. E Deus fala que Ele já vem preparando a gente mesmo antes da gente saber. Então, às vezes você pensa, poxa, eu estou orando tanto e Deus não ouviu as orações. Aquela pessoa que eu queria que estivesse aqui não está. E essa pessoa nem sabe que ela quer estar aqui. Ela não quer. A pessoa nem sabe que ela quer estar aqui. Ela está trilhando os caminhos dela aí e ela, na cabeça dela, ela não quer, enfim. Mas Deus vai trabalhando para que ela vai trabalhando no nosso coração para que a gente abra o nosso coração para que Ele possa entrar. Ah, mas fui eu que procurei uma igreja, porque eu ajoelhei e orei e Deus me revelou que eu deveria ir para aquela igreja, que eu deveria, filhão, você não tem esse poder, desce daí. É Deus que faz isso, não é você. Você não tem esse poder. E aqui eu vou tratar com vocês 3 situações que são muito verdades, né? Inclusive são verdades espirituais. A primeira, o Espírito age antes do nascimento, como eu disse para vocês. João Batista não pediu para ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele ainda estava no ventre. Ele não pediu, mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele não teve tempo de buscar experiência, igual a gente tem. Você conhece a igreja, você tem estudos bíblicos. E aí você vai aprendendo, você vai participando da igreja, dos cultos, e você vai adquirindo mais conteúdo e tal. Aí você fala, poxa, essa é a igreja que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Gente, eu falo igreja, mas eu estou falando Deus. Eu não estou falando igreja do Jardim Centenário, se bem que é também. Mas eu estou falando isso. Estou falando Deus, quando você aceita Deus na sua vida, a mudança, a conversão, né? E então isso vem de Deus, isso vem de Deus, somente dele. Então, ele não teve esse tempo de se preparar, porque ele já veio pronto. Gente, pensa num negócio louco. João Batista veio pronto, porque, isso aí é um negócio, é um privilégio gigantesco, né? Eu fico pensando. E ele veio para anunciar Jesus, foi batizado e a história que vocês conhecem. Então, o Espírito Santo é soberano, ele atua segundo, essa é a primeira verdade, ele atua segundo o plano de Deus. A plenitude do Espírito em João não veio por mérito, ele não merecia, ele não era especial, ele não era o alecrim dourado. Não era. Deus usou ele veio por um propósito. Tá certo, gente? Tem uma professora de português aí, sei lá, certo? É isso aí. Então, essa é a primeira verdade. Segunda verdade. Deus age antes que possamos compreender ou escolher. Gente, eu vi um negócio na internet, foi no ano passado, eu não sei quando foi. Um rapaz, já devia ter seus 25 anos, não sei. Ele estava nos Estados Unidos. Porque essas coisas só acontecem lá, né? No Brasil, eu não consigo entender, não sei. Ele estava processando os seus pais, porque os seus pais não pediram autorização para ele, para que ele viesse ao mundo. Gente, é sério. Isso, se vocês pesquisarem, agora, em casa, vocês vão ver que o menino, o rapaz, não sei se ele devia ter no máximo 25 anos, ele estava processando os pais, porque ele não pediu para nascer. Ninguém me perguntou isso. Cara, é um privilégio. É um privilégio isso. Eu fico pensando assim, na minha vida, eu tive a Sofia. A Sofia, gente, ela é o amor da minha vida. Meu amor é diferente.
Deus me deu. Então, assim, tudo que ela fez até hoje, ela só me deu alegria. Graças a Deus. Então, assim, e ela vai se formar esse ano, para mim, gente, olha, vocês não têm ideia. Para mim é magnífico. E ela sabe disso, eu falo isso para ela todos os dias. Falo que ela é muito especial, falo que você veio porque Deus tinha um plano para você. Você veio porque Ele sabia o quão importante você seria para alguém. Esse alguém sou eu. Não mereço, igual João Batista não merecia. Mas Deus me deu, como Deus deu para ele, essa maravilhosa oportunidade de pregar a palavra de Deus e de preparar o caminho para que Jesus viesse. Essa é a segunda verdade. Igual eu falei para vocês, Deus ele vai agindo mesmo quando a gente não espera, quando a gente não está preocupado, quando a gente não está nem aí com a vida. A terceira verdade, o Espírito prepara o terreno antes da missão. E a gente costuma, normalmente quando a gente faz semana de oração, quando a gente faz evangelismo, quando a gente faz esses eventos que a igreja promove, a gente sempre ora antes para poder estar visitando alguém. Senão é que eu vou visitar algumas pessoas, algumas famílias e tal. Você já começa a orar antes. Para Deus se preparar o terreno para que você chegue até uma pessoa. Você vê que tudo é muito organizado. Não é de qualquer jeito. Deus não trabalha de qualquer jeito. Então, eu queria que alguém abrisse no livro de Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Eu vou ler aqui. Achado? Amém. Eu vou ler. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, da mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus preparou o terreno antes da missão. João não foi apenas escolhido, ele foi preparado. Então, quando a gente está pregando, a gente está cantando, a gente está fazendo um trabalho missionário, a gente está dando estudo bíblico, nós temos que estar preparados. E como que a gente faz isso? O Espírito Santo. É muito difícil a gente se colocar nas mãos de Deus, né, gente? É muito difícil. Quando você está passando por algo muito, muito difícil assim, e aí alguém vem e fala, não, confia em Deus, fica tranquila, espera no Senhor. Mas a nossa ansiedade, o nosso TDAH, onde fica? Para a gente trabalhar isso. Eu já falei isso até com você uma vez, se quiser, eu preciso entender isso. Como que eu faço isso? É muito difícil, mas isso é falta do quê? De fé, falta de confiança. Assim, realmente porque você já fez tudo o que você tinha que fazer. Não tem mais nada que você tem que fazer, que você possa fazer. É a hora que você fala. É com Deus. Exatamente, uma doença. Você vai, você trata, você faz tudo que você tem que fazer. Mas chega uma hora que não depende mais de você. Depende de Deus. Depende de como você está, enfim. E eu acho que é meio que sobre isso. Você entregar, confiar e deixar acontecer. O que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Isso aí é fato. Isso, exatamente. Parei em Jeremias 5 de abril, tá? A terceira, isso também, gente, estou doida. É o TDAH. O Espírito preparou antes da missão. João Batista não foi apenas escolhido, ele foi preparado. O Espírito Santo capacitou, mesmo em seu estágio mais frágil da existência. Porque a missão exigiria santidade, coragem e ousadia. Era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha. Ele pregava mesmo, sem medo e com todo o amor
obrigada a estudo bíblico. Não, não é isso. Quando o amor não é uma missão, ele se torna uma obrigação. Pois na sua cabeça, quando o amor não é uma missão, ele se torna uma obrigação. Então, se você está aqui hoje, porque você está sendo obrigado, você está contrariado, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Nossa, Helena, precisa falar isso? Precisa. Porque a igreja precisa cuidar. As coisas estão acontecendo, está tudo mudando, as coisas mudando de lugar, e a gente está no mesmo lugar. Ah, mas eu estou dando estudo, legal, ótimo. Mas e você? Porque você está estudando muito bem, você fala, você prega, tal, mas e você? Você está preparado? Você está se cuidando? Se você não tiver, assim, não sei se, sei lá. E a missão de João Batista foi tão importante quanto a nossa hoje. O Espírito que formou João para preparar o caminho para Jesus é o mesmo que forma Jesus no coração de cada crente. Eu queria que você abrisse o livro de Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Eu vou ler. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aqui está a conexão. João foi formado pelo Espírito para anunciar Jesus. Nós somos formados pelo Espírito para revelar Jesus. O novo nascimento é uma concepção espiritual. Você não vai morrer e nascer de novo transformado. Isso não acontece. Isso não existe, na verdade, né? Não acontece, não existe. Então, você tem que nascer de uma maneira espiritual. É isso que você precisa fazer. Assim como João foi cheio do Espírito, ainda tem informação física. Olha, gente, isso que eu achei mais interessante. Fala assim: o crente verdadeiro é formado espiritualmente pelo Espírito. Por isso que eu falei para vocês no começo. Nós vamos falar sobre o Espírito. Como que eu posso dizer a palavra? Da forma mais pura essência, você entendeu? Lá do Éden, vamos dizer assim, a coisa mais. É isso. É esse Espírito. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A obra do Espírito é gerar uma nova vida, uma nova criatura. Glorificar a Deus é formar Cristo em nós. Então, gente, eu gostaria muito assim que nós levássemos para a nossa vida essa questão de estarmos na presença de Deus. Porque às vezes você pensa que você está na presença de Deus ou você está aqui só. Não, a gente tem que estar todo o tempo na presença de Deus. Aí, mas eu caio, eu também. Minha vida, gente, olha, só por Deus. Gente, vou contar para vocês uma coisa que eu fiz uma vez. Eu melhorei muito, eu falei já, tá? Não me julguem. Quando eu era adolescente, um pouco revoltada, um pouco rebelde. Eu era muito. Eu era uma pessoa que ninguém podia olhar para mim. Estou falando sério. Gente, estou falando sério. Eu melhorei muito. Eu sou uma leite hoje. Estou falando sério. As pessoas não podiam falar comigo. Porque eu era revoltada com o quê? Eu não sei. Acho que eu era adolescente, mas eu levei um tempo adulta, eu fiquei revoltada um tempão, né? Eu lembro disso. Eu era revoltada. E eu trabalhei com a Rô na época, a gente trabalhava num restaurante lá no Quintino. No Quintino 2. Quintino 1.
Gente, era tão longe, a gente tinha que estar às 7 horas da manhã. Imagina que hora que saia daqui. E eu tinha que trabalhar para ela, porque ela era cozinheira e eu era ajudante. Aí eu tinha que limpar, picar as coisas, ir no mercado 5, 10 vezes no mesmo dia. E ela, isso é abuso infantil, porque ela era menor de idade. Ela fez isso comigo. E um dia a gente vindo de serviço e ela tinha quebrado, torcido com a perna, não sei, alguma coisa assim. Mas a gente trabalhava assim mesmo, porque na época não tinha essa. Eu machuquei. Você tem outra perna? Então era assim. E nós íamos, era assim mesmo, gente, a realidade, gente, é verdade, eu não estou mentindo, é sério. E a gente tinha vindo desse trabalho, ela devia ser umas 3, 4 horas da tarde e tal, e a gente discutiu que a rua me irritava tanto, gente, você tem ideia. A rua era mestre nisso, ela me irritava demais. E aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei no ônibus e vim embora, ela lá no centro. Fiz isso com ela, Ela com o pé quebrado, ela não podia subir no ônibus. Como ela subiu, nem sei como ela subiu no ônibus, sinceramente. Eu senti remorso na hora? Lógico que não. Demorou anos para o negócio bater. Eu falei, poxa gente, isso não se faz. Mas eu fiz isso com ela. Porque eu era revoltadíssima. Já fiz tanta coisa com ela, já joguei panela nela. Gente, sério, eu fiz muita coisa com ela com meus outros irmãos. Adultos não. Adultos já tinha casado. Mas os outros, nossa. Você não está ainda, eu não estava cheio do Espírito, não, gente. Estava cheio de outras coisas. Não estava mesmo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos nos colocar aos pés da cruz. Sabe, né? Hoje é sábado? Não, todo dia. Nós não somos perfeitos, não tem ninguém que é perfeito. Não tem ninguém que é perfeito. Nós todos temos pecados diferentes. No que uma pessoa não peca, a outra peca. Então você não é especial, porque você não pecou nisso. Você pecou em outra coisa. Mas Deus ele nos ama tanto que ele fala, não filha, levanta, vamos, você consegue. E eu fico impressionada que as pessoas brigam tanto por primeiro lugar nas coisas, em tudo. No céu não tem isso, tem lugar para todo mundo. Não pense que você está mais cheio do Espírito Santo, que você está mais consagrado, você vai ter o primeiro lugar. Imagina vocês uma corrida para o céu. A galera está salva e tal. O primeiro que chegar é o mais santo. Não, porque todo mundo vai chegar junto, eu imagino. Então, gente, esse negócio de disputa espiritual, isso não funciona, isso nem existe. Isso nem é de Deus, na verdade. E eu vou ler para vocês um negócio que eu achei super interessante e super pertinente e super atual. Eu sou uma pessoa que leio, gente, não parece, mas eu leio. Agora que eu apertei o negócio, ele sumiu com uma coisa. Espera aí que eu vou achar. Eu achei super bacana e é isso mesmo. Mas então vamos continuar falando da roupa, agora eu já achei. Eu achei isso bem legal e as pessoas elas estão presas nisso, mas eu acho que elas não percebem, não sei. Diz assim: a melhor maneira de manter um prisioneiro é fazê-lo acreditar que ele está livre. Sabe o que isso quer dizer? Não, eu fumo, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu saio da igreja, sim, estou vivendo a minha vida, mas eu volto a hora que eu quiser. Não, eu estou vivendo uma vida que Deus não se agrada, eu sei, mas eu vou resolver isso, está no meu controle. Eu consigo fazer, mexer, eu resolvo tudo, está sob o meu domínio. Gente, isso é um engano gigantesco. Que seu domínio, o diabo está te manipulando, te jogando para cima, para baixo, dando 3 tapas na sua cara e você está rindo para ele. Quando a pessoa fala, não, eu paro a hora que eu quiser, você já está amarrado. A gente não para. Então, assim, é a melhor maneira de fazer a pessoa achar que ela está livre, é essa, o prisioneiro, você fazer ele acreditar que ele está livre, está preso. Nós estamos livres, amém? Amém. Eles que estão vivendo a vida que eles escolheram, eles estão menos merecedores, não é isso que eu estou dizendo. Mas na cabeça deles, a vida que eles escolheram viver hoje,
Eles estão presos. Vocês percebem que as coisas que acontecem no mundo, elas acontecem igual hoje, o ano passado aconteceu, retrasado, 10 anos atrás, agora tem uma galera que está falando que 2026 é um novo 2016. Eu falei, bom, aí fui pesquisar. Porque a galera meio que eles querem voltar, eles estão buscando uma cura. Gente, isso é verdade, vocês podem pesquisar. Eles estão buscando um tipo de cura, eles estão. Porque essas coisas daqui estão tão horríveis até para eles, você imagina. Então eles estão buscando uma maneira de melhorar, eles estão querendo. Eu estava vendo uma pesquisa, os bares estão mais vazios, porque as pessoas, os jovens principalmente, eles estão bebendo menos. Eles estão cuidando mais da saúde. Vocês perceberam isso? A academia lotada, eles estão procurando uma vida mais saudável e tal. Lógico, a gente ainda conhece gente que vive uma vida bagunçada, mas a maioria delas estão buscando uma vida mais saudável. Tipo, os rolês que elas faziam na rua, elas estão fazendo em casa. Elas estão buscando isso. E aí eles falaram que esse 2026 é o novo 2016. Gente, sério, eu não sei. Está tudo errado, está tudo bagunçado. Mas o que eu quero deixar para vocês esquecem todas as coisas erradas que eu falei, tá? Eu disse no começo, não me julguem. Mas eu quero que vocês, eu e vocês, que nós tenhamos isso na nossa mente. Que Deus possa nos usar da maneira que Ele achar conveniente, da maneira que Ele achar que deve, e que a gente aceite o que Deus tem para nós, porque sempre é o melhor. Quando a gente fala que Deus faça o melhor na vida de alguém, Deus só faz o melhor. Quem faz o pior somos nós. Deus sempre faz o melhor. Às vezes para a gente naquele momento não parece, mas Deus sabe. Deus faz o melhor. Então batalhe pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Porque quando Jesus voltar, gente, eu quero mesmo ver vocês. Eu também quero estar lá. E eu quero ver as pessoas que vão estar lá. Vocês não estão curiosos? Eu estou. Imagina as pessoas que vêm na tua cabeça assim, será que fulano vai estar? Gente, sempre, eu também estou pensando, entendeu? Sabe esses pensamentos intrusivos? Eles vão ficar, sei lá, falando. Gente, é isso. Eu espero que não tenha entediado vocês. E eu agradeço de coração de poder participar de uma igreja organizada, regida pelo Espírito de Deus. Amém. E que nós possamos aproveitar esse privilégio de estarmos aqui. Amém. Isso é um privilégio. Que Deus nos abençoe. Nós iremos agora uma música pela minha mini querida, pelas duas mini